Olá, tudo bem? Eu sou Jefferson Forneg, sou estudante do curso de Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, no Brasil. E estou terminando o curso e, a partir de março de 2021, inicio meu mestrado em Filosofia pela mesma universidade. Bem, venho apresentar o trabalho Ateísmo e a Religião, Teorias ateias e o impacto da religião na humanidade. Irei ler a seguinte apresentação. O ensaio a seguir aborda diferentes perspectivas em relação à religião. Busca-se analisar a tonalidade da crítica de autores contemporâneos em relação com a religião e o ateísmo. Aborda-se a perspectiva sociológica em relação à religião e suas respectivas consequências na sociedade. A partir de tal análise, é possível destacar a realidade crítica pela qual a religião é estabelecida. Visa-se a perspectiva da projeção das pessoas em relação a uma entidade superior na qual a sociedade busca alcançar. O ponto de vista psicológico não será excluído da análise. Analisa-se o fenômeno da religião primitiva em relação ao complexo psicológico, conforme a análise de Sigmund Freud na relação de pai e filho e a respectiva consequência na religião. No andamento do respectivo trabalho, aborda-se a tonalidade pela qual os autores denominados, entre aspas, mestres da suspeita, fecha aspas, articulam suas críticas em relação à religião. Contribui-se a partir da seguinte pesquisa com a análise sistemática e fenomenológica em relação à entidade divina buscada, almejada ou até mesmo criticada pelas pessoas. A metodologia utilizada é sobre a análise sistemática de textos de autores críticos da religião e autores comentadores dos anteriores. Busca-se mais clareza em relação ao conceito de religião e a crítica presente nos textos analisados. A análise dos teóricos ateus contribui a estabelecer questionamentos e críticas a respeito da religião. Por conseguinte, uma análise em relação entre a religião, sujeito e a sociedade. Por fim, as possíveis contribuições dessa relação nas demais culturas que estão inseridas. A proposta final compactua com a proposta inicial do trabalho. Ao analisar a crítica desenvolvida sobre a religião, é possível destacar a importância da mesma na sociedade, a partir do cultivo de valores do amor, da bondade, da caridade e o cultivo da fé. Destacam-se as referentes contribuições. O fiel assíduo de sua religião adota esses valores e pode agir de tal modo na sociedade. Isso não significa um ferimento no Estado laico, mas sim uma contribuição eclesiástica para a sociedade. De tal forma, é possível destacar a realidade pela qual a religião contribui na formação de boas pessoas para a sociedade. Mesmo havendo críticas relacionadas à Igreja, independente da religião, é necessário analisar o fator positivo do desenvolvimento social. Isso não significa que a religião será um, entre aspas, calmante do povo, mas um grande fator que possibilita a contribuição de uma amizade social mais consolidada a partir dos ensinamentos religiosos e cultivo das virtudes. Conforme tal pesquisa, articulam-se os temas acima citados. Para melhor diálogo da religião, suas críticas e respectivas consequências da mesma na humanidade. A religião é uma organização presente na sociedade. Independendo da sociedade ou cultura, a religião tem seu papel. A ideia de Deus pode ser criada pelos homens em diferentes lugares e de diferentes modos, assim como citado por Freud,
assim como citado por Feuerbach como a criação, a projeção do ser humano. Essa ideia modifica de cultura para cultura, de Oriente para Ocidente. Conclui-se que o ser humano é um ser que possui religiosidade. Por vezes, busca cultivá-la de modo individual, permanecendo uma religiosidade e não uma religião, ou concreta sua fé junto a um grupo, pertencendo a uma religião. Eis a diferença entre religiosidade e religião. Durante muito tempo, a religião exerceu influência sobre a sociedade. Essa influência ainda ocorre de um jeito diferente e não tão direto por passar dos anos. Surgem linhas de pensamentos e estudiosos com o intuito de questionar e que levam uma pessoa a crer ou não crer. Esse tipo de estudo interpreta a liberdade de um humano perante a religião. Auxilia o crente ou o descrente a rever os seus princípios, o que de fato leva a crer e ser propício à religião escolhida. O ensaio acima apresentado retrata a teoria de estudiosos ateus de diversas áreas das humanidades.